rádio ouvintes, e a nossa irmã Eni Prado, que hoje estaria aqui conosco, não fosse o não funcionamento do elevador do prédio. Fica a ela o nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu grande esforço. E assim, na ausência dela, coube a nós, em princípios, iniciarmos este programa. O tema de hoje é a mulher, ou melhor, Jesus e a mulher. Essa abordagem visa trazer a nós uma visão de como Jesus via a mulher no seu tempo e como ele fez para, utilizando-se da presença dessas mulheres em sua vida, trazer até nós ensinamentos que até então eram desconhecidos ou mesmo intencionalmente negados. Porque não devemos esquecer que naquela época a sociedade, principalmente no seio do povo judeu, e aqui vale uma lembrança que judeu é derivada a palavra daqueles que nasciam na Judéia, não é ligada à religião judaica, mas aos que nasciam na Judéia. Então, no seio do povo judeu, a mulher não tinha o valor que hoje tem na sociedade, pelo menos nos países minimamente desenvolvidos no que diz respeito aos direitos humanos, em que suas constituições, as cartas magnas de cada um, reconhecem o devido direito à mulher, e muito mais ainda precisa ser reconhecido. Mas naquele tempo, a mulher era tida como um ser inferior. Tanto que se nós observarmos as escrituras colocadas na Bíblia, em diversos momentos vamos ver ali questionamentos quanto às condutas das mulheres no que diz respeito à questão do adultério. Apregoava a lei da época que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada em praça pública para servir de exemplo. No entanto, na própria Bíblia, em momento algum, se observa alguma referência à punição ao homem, pelo menos no Novo Testamento, nessas questões. A própria mulher que foi levada na presença de Jesus para ser julgada, uma espécie de armadilha, como se ele decidisse pelo não apedrejamento, estaria se colocando contra a lei vigente, e se ele permitisse o apedrejamento, estaria contradizendo a sua pregação, que era toda de perdão, de amor e de compreensão daqueles que caem e de soerguimento. Então, ele no momento escolheu a saída de permitir àqueles que estivessem sem pecado atirar a primeira pedra. Todos conhecem essa história, não vamos aprofundar a lei moral que Jesus nos deixou, porque pressupõe que todos nós já a conheçamos e já tenhamos reflexionado a respeito. Mas o que nos chama a atenção é que nenhuma daquelas pessoas presentes perguntou onde estava o homem, porque a mulher não poderia ter traído o marido sozinha. Ela certamente foi levada a essa ação, não que a gente queira eximi-la da sua responsabilidade, mas porque havia um companheiro que com ela compactuou no ato. Então, e como Jesus tratou essa mulher? Ao final, como ninguém a condenou, porque todos reconheceram-se culpados e ninguém estava isento de diversos equívocos, não aquele, mas equívocos que também mereceriam condenação. Portanto, não sendo capazes de julgá-la na presença de Jesus, afastaram-se. E ele perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Nenhum estava presente. Ele disse-lhe: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. Jesus deixou através dessa mulher um exemplo para nós de como devemos tratar o semelhante. Ele, o Espírito puro por excelência, o exemplo vivo que Jesus nos deu para estar conosco na terra, trazendo-nos uma conduta exemplar que nós devemos nos espelhar nela e buscarmos atingi-la, porque ele nos disse que somos capazes de fazer o que ele fez, e mesmo mais que isso. E se ele jamais disse uma inverdade, então esta é uma verdade que devemos aceitar. E ele nessa condição não a condenou, mas pediu que ela não cometesse mais equívocos,
para que não lhe acontecesse pior. Dizendo a ela que nós somos todos responsáveis pelos nossos atos diante da lei de Deus, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Uma vez que nós agimos nesta ou naquela direção, e eu me ponho aqui a reflexionar nos últimos atos que me vem à consciência na semana que se encerrou, e percebo que em alguns a minha consciência não está tranquila. Mas graças a Deus, na maioria, eu estou em paz. E tudo isso é fruto do progresso. Mas os equívocos têm suas consequências. E por isso Jesus não isenta ninguém. Alguns irmãos nossos dizem que devemos pedir perdão a Deus e a Jesus como se num processo mágico Deus ou ele, Jesus, ou ambos, nos perdoasse e nós estaríamos livres das consequências. E, no entanto, nós encontramos também no Novo Testamento a afirmação de que a cada um será dado segundo suas obras. Não fala segundo a sua fé, segundo o perdão concedido por Deus ou por Jesus, mas segundo suas obras. Então Jesus utilizou-se das mulheres para nos trazer ensinamentos. Primeiro, a mulher, assim como o homem, tem sua responsabilidade nas suas ações. Não deve ser julgada de forma diferente. E, aliás, Jesus nos recomendou não julgar ninguém para não sermos julgados. Nós devemos julgar os nossos próprios atos, assim como eu me referi agora, numa ligeira reflexão dos meus atos recentes, se todos eles estavam de acordo com o Evangelho de Jesus. Se eu já entendi realmente o Evangelho de Jesus. E também nós temos na Bíblia uma outra passagem bastante simbólica, e nós devemos considerar que quase todo o Evangelho é feito de simbolismo, porque se formos para o Antigo Testamento, que não é exatamente o Evangelho, mas está na Bíblia, vamos perceber que os profetas da época eram pessoas que faziam atividades corriqueiras, eram pastores, agricultores, e então eles faziam os seus escritos usando a linguagem popular, a linguagem com que estavam habituados. E aí nós vemos lá em Salmo dizer: o Senhor é meu pastor, guia-me em verdes passos, mesmo que atravesse os vales profundos e assim por diante, porque era a vida de um pastor de ovelha. Ele começava a analisar e não entendia Deus como nós ainda não entendemos. Nós procuramos compreendê-lo, mas estamos recém despertando para o início da razão e compreendendo aquilo que é a resposta dada pelos Espíritos na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E para isso já nos basta. Mas aqueles homens não entendiam. Então, ele fez uma reflexão e pensou: Deus nos socorre, nos dá tudo de que precisamos. E fez uma analogia. Ele socorria suas ovelhas e dava a elas tudo o que elas precisavam. Dava-lhes segurança, guiava-as com um certo cuidado pelos vales onde havia perigos, fazia-as deitar em verdes passos sobre as sombras para se proteger do sol inclemente, e assim ele construiu os salmos. Mas era tudo uma simbologia. Deus não é um pastor. Ele é o nosso Pai, como revelou-nos Jesus. Também não é um pai carnal que gera filhos sob os seus cuidados e que depois exige dos filhos um certo tipo de conduta. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte do amor que sustenta todo o universo, que dá ordem aonde haveria caos. E onde pensamos existir o caos é um princípio de uma atividade que mais tarde haverá harmonia e um mundo equilibrado. Então, esta simbologia está presente no Antigo Testamento e também no Novo. E nós vamos falar aqui de João 4, quando fala daquele encontro de Jesus com a samaritana. E que diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, e aqui nós devemos levar em consideração que a Bíblia online está entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Devemos levar em consideração que as Bíblias têm diversas traduções. As originais estão geralmente no hebraico e algumas em aramaico. As Bíblias não, mas os livros que a constituem
e estão no Vaticano. Então, para que nós tivéssemos um contato com o original, precisaríamos entender essas línguas e ter acesso, o que no momento é impossível. Mas existem pessoas que estudam, como o Pastorino, que frequentou uma escola no próprio Vaticano e teve contato. Existe uma obra dele chamada Sabedoria do Evangelho, que é conveniente que estudemos, que aborda todas as questões, principalmente do Novo Testamento, de forma mais clara, para que entendamos a linguagem da época e as razões dessas traduções. Mas fiquemos com o texto que temos aqui à disposição. E prosseguindo, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, consideremos que lá se contava o dia depois que surgisse o sol. A hora sexta, segundo alguns estudiosos, notadamente Haroldo Dutra Dias, diz-nos que a hora sexta era o meio-dia. Agora imaginemos nós uma caminhada, porque Jesus escolheu o caminho mais difícil. Geralmente quem fazia esse percurso ia à margem do rio, e ele escolheu o deserto, porque ele tinha intenção de passar por Samaria. Foi um ato planejado. Mas então enfrentou mais de 6 horas de caminhada no sol a pino, e aí chega nesse local. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E esse registro coloca entre parênteses: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí lembremos, nós falamos no começo, que judeus eram aqueles que provinham da Judéia. Os samaritanos tinham a mesma origem no tronco dos próprios hebreus. Mas se formos olhar a história, houve uma divisão dos filhos dessa geração de hebreus, quando Abraão teve um filho com a sua serva, porque a sua mulher não poderia dar-lhe um filho no tempo que a lei estabelecia, que era um limite de 10 anos, se não me engano, depois do que seria permitido dar divórcio, carta de divórcio à mulher. Então optou-se por ter um filho com a serva. E depois, mais tarde, segundo os registros do Antigo Testamento, por intervenção de um anjo, essa mulher veio a dar à luz ao seu filho, que gerou o povo hebreu. E por razões de ciúme entre a sua esposa e a serva foi despedida com alguns outros que se constituíram seus servos e constituíram esse desmembramento do povo hebreu, que na época já faziam parte dos samaritanos. Hoje são os palestinos, para nós trazermos um paralelo, seria como os hebreus de hoje, os judeus e os palestinos. Então essa dificuldade de convívio já existia naquela época. Os judeus detestavam os samaritanos, porque consideravam-os heréticos, e quando os encontravam, cuspiam no chão, virando o rosto, como um sentido de desprezo. Por isso a razão da mulher se surpreender, por que Jesus pedia para ela a água. Mas Jesus lhe respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, se tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? A mulher não compreendia as palavras de Jesus. Como muitos de nós temos dificuldades hoje ainda de compreendê-las, na sua mais profunda acepção, que ele pretendia nos transmitir, e que agora os estudiosos, em especial aqueles que estão dentro do Espiritismo, têm possibilidade de nos informar. E eu relembro aqui o Haroldo, antes mencionado. Ele tem uma obra que é o Novo Testamento, tirado diretamente do hebraico ou do grego, não me recordo agora, sem essas intermediações de traduções para outras línguas até chegar ao português.
Então acreditamos nós em uma maior fidelidade aos originais. Então é interessante observar quando ele fala sobre esse assunto. Existe um vídeo antigo dele, ainda jovem, não usava óculos, que fala sobre essa simbologia toda empregada nessa passagem de Jesus e a mulher samaritana. Depois comentaremos sobre isso. Apenas vamos prosseguir um pouco mais e depois passar a palavra ao nosso irmão Paulo, que já levou a nossa irmã Eníada em casa e que já está aqui conosco para trabalhar juntamente neste programa. Mas prosseguindo, a mulher ainda disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Quem era o pai Jacó? Jacó era o pai daquele povo hebreu e que havia cavado aquele poço do qual as pessoas se abasteciam. Naquele tempo a vida era muito difícil, caminhava-se longas distâncias, como acontece ainda hoje no Nordeste brasileiro, em algumas regiões, para buscar água em baldes. E aí ela prossegue: que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que Moisés, que se chamou Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então vejamos nessas passagens quanta simbologia. Antes falávamos da mulher que era tida como ser inferior, tanto que era negociada pelo pai, que vendia as filhas em troca de cabras muitas vezes. E até dizia em certas situações que a filha valia menos do que uma cabra. A discriminação, a ignorância campeava naqueles tempos. E Jesus veio numa época em que ele pretendia, e como fez, trazer-nos uma nova visão da vida, uma compreensão melhor das questões que regem a existência das criaturas filhas de Deus na condição de espíritos. Mas não pôde dizer tudo, porque nós não estávamos preparados para receber. Imaginemos então se ele viesse dizer que uma mulher tinha os mesmos direitos dos homens e que um dia podia presidir uma nação. Seria um escândalo. Então muitas coisas ele deixou para mais tarde e disse que mandaria o Consolador, que viria relembrar aquilo que teria sido esquecido e trazer muitas coisas novas. Mas para isso precisava o tempo. Precisava o amadurecimento da inteligência humana, mais que isso, das leis e também o avanço da compreensão dos direitos humanos, da moral então vigente. E aquela mulher, além de tudo, ser considerada um ser inferior, era samaritana. Então os próprios discípulos de Jesus surpreenderam-se quando ouviram conversando com uma mulher. Mas retomando desde o princípio desta mensagem, nós percebemos que, primeiro, Jesus fala à mulher que se ela soubesse com quem estava falando,
ela viria lhe pedir da água viva. Que água viva é essa que Jesus fala? A água que quem a bebe jamais tem necessidade de buscar outra água. E a mulher achava que era a água da fonte. Dá-me desta água, diz ela, para que eu não volte para apanhar mais água. E Jesus fala que, quando ela questiona a respeito dos montes, porque na Judéia foi construído um templo em um monte, que até hoje existe, onde os judeus adoram a Deus. E o samaritano construíram o seu em outro monte. E havia aquela disputa, o Deus está aqui? Não, Deus está aqui, dizia a outra tribo. E Jesus veio dizer que chegará o tempo em que aqueles que adoram Deus o adorarão em espírito, não neste ou naquele monte. Que não existe um lugar específico que se possa considerar como sagrado em que Deus esteja, porque Deus está em toda parte. Portanto, todos os lugares são sagrados. Nós é que criamos muitas vezes ambientes psíquicos desequilibrados em determinados ambientes e achamos que eles são lugares em que Deus não está presente. Deus está presente. Nós é que não nos sintonizamos com Ele, e aqueles que se comprazem naquela faixa vibratória também perdem esta sintonia. Então, lembremos desta mensagem que Jesus nos traz para começarmos esse programa que já avança para quase metade, a respeito dessa visão moderna para a época que Jesus nos trouxe, de um homem poder conversar de igual para igual com uma mulher, de oferecer-lhe água viva. E aquela passagem anterior que eu mencionei também, de não julgar, mas de admoestar tanto homens quanto mulheres, quanto a necessidade de nos tornarmos responsáveis pelos nossos atos. Então, nesse momento, vamos passar a palavra para o Paulo, que vai cumprimentar os irmãos e fazer as suas considerações iniciais. Uma boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Continuando nessa reflexão da tarde de hoje sobre a mulher ante o Cristo, mas para que eu entre na questão da reflexão do tema, conforme já estava sendo exposto, eu gostaria de trazer os nossos apoiadores e depois continuamos na reflexão em torno da mulher e do Cristo. Nós temos como apoiadores a Pousada das Missões, que tem o telefone 55 33 81 1202, que fica na rua São Nicolau 601, São Miguel das Missões. Pousada Missões @terra.com.br para aqueles que querem através do e-mail, ou então o site www.pousadadasmissões.com.br. Temos a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na rua 22 de março, próximo ao ginásio Marcelo Ioso. A Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica no bairro Pipe, e o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marechal Deodoro, 1343, no bairro Hortência. Então, quando nós aqui estamos falando a respeito de Jesus ante e as mulheres, é narrado, logicamente, que com o Evangelho, porque não podemos desassociar a vida de Jesus e o Evangelho, porque o Evangelho é a narração da vida de Jesus. E foi exatamente nesse período que se inaugura a nova era, a Esperanças Femininas, porque nele vamos ver a consagração da Mãe Santíssima e também da conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro e outros fatores que vieram nos trazer em torno da ação da mulher. Logicamente que quando se trata
da mulher, nós vamos perceber que estamos falando de uma criatura de Deus, ao quais nas épocas anteriores não tinham o mesmo valor que de hoje. Então nós vemos quando o apóstolo Paulo, ele procura levantar as mulheres da condição de aviltadas, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha. Então, quando nós estamos nesse processo que hoje, mesmo vendo o homem avançando em tecnologia, avançando na ciência e tendo um maior conhecimento, nós vemos a violência em relação à mulher. Quando nós começarmos a associar esses pontos fundamentais, que é na qualidade de mãe, quando os homens olhar para as mulheres, ver na qualidade de mães, ver na qualidade de irmã, quando eles perceberam os valores entre essa, a mãe, como o próprio mestre referencia na hora do seu retorno ao mundo espiritual, que ele diz, entrego aqui a tua mãe. E o apóstolo exatamente compreende que era a mãe para toda a humanidade. Mas quando nós temos esse olhar de irmã, o respeito também, quando se vê na condição de esposa, o respeito que se deve ter, e a própria condição de filha. Mas nós temos uma passagem que é muito interessante a reflexão, que é quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e ela então, Marta, quando ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que Jesus estava referindo-se a Marta, que aquele momento uma coisa só era necessária. E aí ele vai complementar dizendo, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vamos encontrar essa passagem em São Lucas, no capítulo 10, versículo 41 e 42, e a gente percebe que na conversação que tinha Jesus com Maria, Marta estava extremamente preocupada com os afazeres físicos, com as coisas materiais. E Jesus então alerta que aquele era o momento da necessidade de encontrar a resposta para a vida e dos ensinamentos que ele estava dispondo para ela. Então, por isso que quando uma estava cansada, fatigada e pede para Jesus, Mestre, diga a Maria que venha me ajudar, que há tantas coisas a fazer. E Jesus então diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então nós percebemos que há valores que Jesus leva em torno de vida acima da nossa vida, que é os valores morais dos seus ensinamentos, daquela conduta que devemos ter. Então, nós voltando para a nossa época, nos dias de hoje, nós vamos encontrar exatamente no livro Conduta Espírita, de André Luiz, quando ele vem falar a respeito da mulher. E o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E dentro dessa condição, o trabalho do amor, nós vamos ver que esse trabalho é de educação do ser humano. E nessa razão, quando perguntam ao Mestre Jesus, e quando se refere qual é o amor mais próximo do amor divino, vai falar no amor de mãe. Mãe é exatamente aquela mulher em que Deus confiou um filho para a sua educação. Então, nos dias de hoje, quando nós vemos a mulher fazendo frente em várias áreas, na verdade em todas as áreas da sociedade, e que ela encontra assim o tempo necessário para que se realize diante do seu próprio crescimento e das suas necessidades,
mesmo dentro da sua liberdade de ação, nós vamos começar a perceber que há uma outra necessidade que está retomando, que é essa missão de amor, estendendo ao infinito. Nós temos, logicamente, narrado, Wilson, vários pontos dos evangelhos das mulheres que fizeram seu papel muito grande. Na época de Jesus, quando Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho. Quando Paulo de Tarso saía a fazer as suas pregações, e ele, a cada cidade que ele ia, abria uma igreja, e Lídia é a primeira mulher que abre então uma igreja, né? Foi corajosa, enfrentando mesmo as perseguições daquele tempo. Logicamente que nós temos ainda outras mulheres de exemplo daquela época, a própria Madalena, né? Onde que a conversão dela se fez na dedicação aos leprosos. Joana de Cusa, que hoje nós a conhecemos como a Joana de Ângeles, e na nossa própria atualidade nós temos para narrar tantas mulheres que fizeram a diferença na nossa sociedade. Então, quando nós começamos a perceber o valor, e quando o homem entender que deve associar a essa confiança em relação a que é mãe, ela era esposa, era irmã, e quando ele começar a pensar em si mesmo diante dessa frente, ele vai começar a diminuir a violência que hoje ainda impera contra a mulher. Então a gente deve refletir em torno disso e saber que não temos vida, nós não nasceríamos se não houvesse a mulher. É verdade, Paulo. Violência em relação à mulher, bem lembrado. Porque embora nós comentávamos antes, as legislações vigentes nos países minimamente desenvolvidos nas questões éticas respeitem a mulher, ainda há um costume bárbaro da prevalência da brutalidade, da força, porque nós acreditamos, as razões por esse tipo de proceder, ainda reagimos, não aprendemos a agir. Nós trazemos os instintos aflorados, que não existe mais razão de ser. Tiveram seu papel quando nós vivíamos unicamente em função dos instintos, porque não tínhamos a inteligência desenvolvida, éramos animais. Mas a partir do momento em que nos tornamos espíritos, dotados de um pensamento contínuo, com o livre-arbítrio em pleno exercício, e que vem crescendo essa liberdade de exercício dele em razão das conquistas intelectuais adquiridas, já não se aceita mais esse tipo de comportamento. A violência. E a violência tanto física quanto moral e intelectual. E mesmo nos registros adotados pelas religiões, a gente vê uma violência atribuindo à mulher a culpa de questões que ela, de fato, não tem culpa nenhuma. Por exemplo, nós vamos olhar aqui uma página que tem na internet, Aprendizado Espírita, com a colaboração de Sônia Lopes, que faz a seguinte análise sobre a importância da mulher. O tema é As Mulheres de Jesus, que fala o seguinte, ele é mais ou menos longo, vamos pegar a parte inicial, começa assim, As Mulheres de Jesus. A visão feminina do Novo Testamento sempre existiu, mas o estudo sistematizado com vistas às revisões do papel da mulher na vida e no legado de Jesus é mais recente. O que se convencionou chamar de teologia feminista nasceu com os movimentos pelos direitos das mulheres nos anos 60, quase 2000 anos depois da reunião dos textos que compõem a segunda parte da Bíblia. Prevaleciam, e ainda prevalece, em muitos lugares, interpretações dos textos que justificavam a subjugação da mulher. Conta Yuri Puelo Orozco, teóloga feminista do Departamento de Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, as perguntas que buscavam a justificação da existência do mal, por exemplo, convencionou-se afirmar que a culpa era da mulher, que na figura de Eva,
no Antigo Testamento, cedeu às tentações do diabo e comeu o fruto da árvore proibida. E aí ela prossegue. Se as mulheres eram fracas e sugestionáveis, como alguns dizem, por que foram elas as testemunhas de momentos chaves do cristianismo, como a morte e a ressurreição de Cristo? Aí fica um grande ponto de interrogação para a nossa reflexão. E ainda prossegue nesse primeiro parágrafo. Questione, Yuri, os apóstolos na hora do aperto foram incrédulos e fugiram, enquanto as mulheres permaneceram ao pé da cruz. Começa por aí. Os homens nós nos julgamos tão fortes, tão destemidos, mas na hora do testemunho, nós percebemos que ao lado de Jesus quem ficou? Sua mãe, Maria e algumas outras mulheres. Os apóstolos todos fugiram, daqueles o único que parece que voltou ali foi João, o evangelista, que era um jovem, que estava ao pé da cruz junto com Maria, e Jesus diz, mulher, eis aí teu filho, homem, eis aí tua mãe. E por que os apóstolos fugiram? Eles não conviveram com Jesus por 3 anos, não beberam dessa fonte da água viva que Jesus falava, que jamais nos colocaria em situação de sedentos. Eles, acreditamos nós, e os fatos estão aí a corroborar esse pensamento, começavam a beber dessa fonte. Mas essa fonte não é mágica. Não basta nós sabermos o que fazer. Não basta nós olharmos o exemplo de Cristo e dizer, agora eu sei como devo proceder. Não basta reconhecermos um passado de equívoco para nos tornarmos espíritos puros. Nós precisamos passar por provas e muitas vezes por expiações. As expiações são decorrentes do fruto de uma semeadura equivocada que fizemos no passado e da qual não podemos fugir. Poderá ser abreviada, poderá ser diminuída de acordo com as nossas ações. Os próprios apóstolos mais tarde disseram que, foi Pedro que disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas naquele momento, ainda os apóstolos fraquejavam. O próprio Pedro negou Cristo 3 vezes quando ele foi preso, antes que o galo cantasse, e Cristo previa isso, e não o condenou. Pois sabia que era um barro que estava sendo tratado para transformar-se num vaso que contesse essa água viva mais tarde, quando esse vaso fosse tratado pelo fogo das provas, das quais ele não pôde fugir mais tarde e nem intencionava fugir. Porque logo depois, reflexionando, compreendeu que fraquejara e que fugira com o seu compromisso diante de sua consciência, não que Cristo viesse cobrar dele. Cristo não nos cobra nada. Ele nos aponta o caminho como o único da salvação. Salvação de quê? Salvação dos equívocos. Salvação numa vida tribulada, atormentada, que nós vivemos. Muitas pessoas dizem que têm depressão porque, quando eu tiver tal coisa, eu estarei tranquilo. Alguns dizem que quando eu tiver 1 milhão, então não mais terei depressão. E alguns psicólogos que tratam dessas pessoas vejam aqui, e mostram várias pessoas que têm mais de 1 milhão na poupança e que estão se tratando de depressão. Porque não beberam da fonte dessa água viva e se encontraram a fonte, não souberam como se utilizar dela. E nós ainda, podemos dizer, pelo menos eu, ainda não me utilizo adequadamente dela. Estou bebendo dessa fonte. Preciso continuar bebendo. Mas isso não faz com que eu fuja das provas. As provas virão. Eu agora tenho água, a água da vida, que me sustenta nas dificuldades. Mas terei que ser provado. E a partir do momento em que eu superar as provas, utilizando desses recursos, da oração, da fé, da energia, da confiança em Deus acima de tudo, e em mim, que sou filho de Deus, e todos nós somos, então eu poderei dizer que de fato estarei de posse dessa água viva. E essas mulheres vieram trazer para nós, porque espíritos mais sensíveis, em razão das dificuldades que enfrentavam, não podiam dar vazão ao seu orgulho, porque a nossa maior pedra de tropeço é o orgulho. Quando nós temos a força física, nós temos o poder econômico, nós temos o poder político, nós temos algum direito de mando,
a tendência é nos orgulharmos disso como se isso fosse um mérito nosso, que ninguém nos pode tirar. Então julgamos os outros inferiores, passamos a tratá-los como inferiores. E a nossa sensibilidade fica perturbada e nós não temos nesse momento condições de perceber a grandeza do Evangelho de Jesus. E até menosprezá-lo, porque achamos nesses momentos que não precisamos deles, pois somos autossuficientes. As mulheres, devido às suas dificuldades, então elas não davam vazão a esse orgulho, e isso para elas foi muito útil. E elas puderam estar junto com Cristo, sem medo em momento algum, dando o seu testemunho na crucificação e também na ressurreição. Porque apareceu primeiro para Maria Madalena, e não aos seus apóstolos. Porque certamente criou incredulidade naqueles que ouviram essa notícia nova. Então essa é uma verdade. Está mais do que na hora, aliás, nunca houve esta hora, de nós agirmos de uma forma diferente com as mulheres. Agora é a hora de nós olharmos as nossas companheiras como de fato são companheiras de jornada. Se hoje estão na condição de mulheres, numa próxima encarnação poderemos ser nós a estar nas condições de mulheres. Porque o Espírito não tem sexo, nos informa o Espiritismo. Nós somos uma fonte de energia consciente, de uma extrema energia que precisa ser trabalhada para dar condições harmônicas ao corpo. E isso é um estudo um tanto quanto mais aprofundado, que não cabe aqui, mas em outros estudos dessas razões. Mas isso é um fato. Uma pessoa encolerizada pode agravar profundamente a saúde do seu corpo, a ponto até de ter um ataque cardíaco fulminante e desencarnar, porque não soube equilibrar a energia que produz como espírito. E essa energia atinge com uma amplitude maior do que o corpo pode suportar. Mas também, de outra forma, nós podemos produzir uma energia equilibrante, saudável, que nos vai ocasionar bem-estar e saúde. É este o objetivo. Confiança em nós mesmos. Não mais medo do futuro, não mais medo do presente, mas confiança de que Deus está no comando de nossas vidas. Desde que estejamos com Ele, nada de desastroso poderá acontecer para nós que não seja superado logo ali. E as coisas aqui na Terra são só físicas. E o físico fica na Terra. Nós, superando as dificuldades de forma tranquila, estaremos dando um passo adiante e não teremos mais que passar por tais provas ou por tais expiações. E essas mulheres que suportaram tudo isso com maestria, Paulo mencionava Joana de Cusa, na época, né, que hoje se apresenta como a orientadora do Givaldo, Joana de Ângeles. Teve várias encarnações difíceis, algumas como freira, que enfrentou dificuldades, mas nunca negou Jesus. Sempre agiu dentro daquilo que ela entendia o mais correto. E nós estamos nesse caminho. Então olhemos para essas mulheres, lembremos-nos de Jesus, que é o nosso Mestre, o Salvador da nossa ignorância. Não que Ele vai levar sobre os seus ombros os nossos pecados, mas Ele nos exemplificou como agir, mesmo na cruz, perdoando. E não esperar jamais que as nossas ações precisem ser reconhecidas pelo próximo como uma forma de gratidão para nos sentirmos bem. Enquanto assim agirmos, e nós precisamos reflexionar a respeito, nós ainda seremos seres severos. Falando do Cristo, Jesus foi o Evangelho vivo, e o Evangelho é a vida de Jesus. E essa vida de Cristo, pelo amor, foi atraída exatamente por esse amor puro que conduziu a tantas mulheres, e essas, na presença do Senhor, conduziram também os seus enfermos, os aflitos, elas conduziram diante do Mestre os doentes, as crianças. E embora elas não integrassem o círculo dos apóstolos, né, mas foram elas representadas pelas filhas que amaram a Jerusalém. Então, diante dessa condição, nós vamos perceber que na nossa obra do Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec, nós temos lá
na terceira parte, que fala das leis morais, e exatamente encontramos a lei de igualdade. E quando se trata de lei de igualdade, ela vem nos falar exatamente que não há diferença entre os seres criados por Deus, o homem e a mulher, têm os mesmos direitos. E que quando um tem a força, o outro tem o sentimento, um tem a sensibilidade, o outro desenvolve também a inteligência, mas que ambos devem mutuamente se auxiliarem no progresso. E dentro dessa caminhada nós vamos perceber que aqueles que têm esta noção da lei de igualdade e que cumpre com o mandamento de lei de amor, justiça e caridade, vai saber exatamente comportar-se e também conviver e relacionar-se com a liberdade que hoje as mulheres conquistaram. Eu gostaria, Wilson, antes de nós encerrar, já estamos bem próximos, né, do nosso tempo, de trazer umas palavras de conforto à família do nosso fundador do Grupo Espírita Chico Xavier, o seu João Batista da Silva, pelo desencarne da nossa companheira de trabalho no Grupo Espírita, ela que foi também fundadora, Marta Regina Lecina, que desencarnou no dia 26, agora, na sexta-feira, né? E que receba nossos sentimentos, né? E que a família seja confortada com as orientações que a doutrina espírita nos traz, né? De que somos seres imortais, espíritos que estão em estágio na Terra e que cada um, vencendo o seu estágio, cumprindo com a sua parte, retorna à espiritualidade que é a vida verdadeira. Então, a nossa companheira que desencarnou, trabalhadora, que foi fundadora do Grupo Espírita Chico Xavier, a Marta Lecina, que ela seja cada vez mais iluminada e recebida pela espiritualidade, pelo seu guia espiritual, né? E seja conduzida exatamente para os lugares que ela tem pleno merecimento, que seja de luz e de paz pelo aquilo que desenvolveu. E aos familiares, o seu João Batista, e também os seus filhos, Alain, e também o André Luiz. A todos nós mandamos um abraço forte e que eles se mantenham também firmes na fé e na certeza da imortalidade da alma. Certamente os nossos irmãos têm essa certeza, porque de longa data têm contato com o Espiritismo, e a nossa irmã Marta, bem lembrada pelo Paulo, de desencarne recente, foi anteontem, né, Paulo? Certamente está sendo recebida, já está em companhia de espíritos amigos que a recepcionam de retorno à pátria espiritual, que é o objetivo de todos nós. Ao findar essa experiência reencarnatória, encontrarmos-nos em paz, dentro das lides que abraçamos, exercitando o Evangelho de Jesus, buscando o mais que possível reconhecer o valor das mulheres, se somos homens, e reconhecer o próprio valor, se mulheres forem, como esta irmã, cumprindo com as nossas obrigações diante da situação em que nos encontremos, para também merecermos uma recepção agradável no retorno à pátria espiritual com a consciência tranquila. E ainda retornando a propósito do tema do dia, que é Jesus e as mulheres, ou como diz aqui, as mulheres de Jesus nessa matéria, que lembra, entre outras mulheres, Maria Madalena, que boa parte dos evangelhos canônicos registram, e também outros que não estão na Bíblia. Ela é chamada de apóstola dos apóstolos. E nós percebemos hoje que nos templos religiosos das mais diversas denominações, quem está mais presente? Geralmente as mulheres.
Há pouco tempo, nós estivemos na cidade perto de Santa Rosa, 13 de maio, participando de um grupo de estudo, numa atividade motivacional, e percebemos que no grupo presente, além de mim, haviam mais 2 homens e demais componentes, todas mulheres. Nas casas espíritas também percebemos a maior parte da presença de mulheres. E o trabalho dessas mulheres, pouco reconhecido em todos os setores. Grande parte das casas, claro que existem exceções, notadamente no espiritismo, a maioria dos cargos de liderança são masculinos. Eu não sei se as mulheres ainda não despertaram para o valor do seu trabalho, para a confiança que devem ter em si próprias, como filhos de Deus, que estão de uma forma feminina, amanhã poderão vir na masculina, ou se somos nós os homens que não lhes damos oportunidade. Porque retornando aqui, percebemos o grande trabalho de Maria Madalena, e mais adiante, a outra Maria, a mãe de Jesus, que já anteriormente o receberam em seu ventre como o Espírito capaz de conduzir na terra os primeiros passos do Messias. O Espírito mais perfeito que já esteve na terra e que Deus confiou a condução de toda a humanidade terrena. Uma mulher jovem, pelo que consta um pouco mais de 17 anos, o recebe e o conduz com segurança nos primeiros passos. Alguns podemos dizer, mas esse filho era fácil de conduzir. Será? As mães são geralmente superprotetoras e temem pelos seus filhos. Percebemos que quando Jesus, a família tinha tido por desaparecido, encontrava-se entre os doutores da lei discursando, o desespero da mãe na procura do filho. Então a tarefa da mãe nunca é fácil, mesmo que o espírito seja um espírito adiantado. Lídia, lembrada pelo Paulo, em que começou o trabalho de evangelização na própria casa, constituindo-se ali mais tarde uma igreja. Joana, a esposa de Cusa, que foi queimada pelos que combatiam o cristianismo nascente nas fogueiras, juntamente com seu filho. Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, mais recentemente, e ainda podemos mencionar Irmã Dulce, essa senhora aqui da Pastoral da Criança, Arnes, Nilza Arnes, que morreu num terremoto no Haiti. Mas, apesar de tudo isso, nós percebemos que os anos se passaram, usando aqui o que encerra esse texto que nós encontramos na internet, e tudo continua muito parecido com o que acontecia naquela época. As dificuldades que as mulheres atuais enfrentam, apesar da distância de quase 2000 anos, não são tão diferentes assim. Preconceito, violência, menosprezo no lar e no trabalho, falta de oportunidades iguais na sua educação, desde a infância e mesmo no trabalho. Conquista recente, ainda não conseguiram equiparação aos homens. Eu não tenho aqui a data em que esse texto foi escrito, embora a gente deva reconhecer que houve um grande progresso, isso é um fato. Eu conheço muitas pessoas que trabalham e são muitas vezes até o sustentáculo principal da família, e ao chegar em casa encontram seus esposos sentados em um sofá, vendo a televisão, a louça por ser lavada, a comida por ser feita, os filhos pedindo a atenção da mãe. Então elas têm não dupla, mas tripla, o quádruplo da jornada que um homem tem. E ainda não tem o seu reconhecimento. Claro que há exceções. As exceções fazem parte no momento, como exceções do progresso, mas a tendência é se tornar normal o reconhecimento da mulher. Porque é merecido. Não é nem um favor que se faz a elas. E então fica a nossa homenagem a essas mulheres que, ao lado de Jesus, começaram a mudar a história, e essas que permanecem firmes nesse propósito de trazer uma vida melhor para todos nós. E que possamos todos, os homens principalmente, reflexionarmos e sermos gratos às nossas mães, em primeiro lugar, que nos educaram, e às nossas companheiras de jornada, dentro do lar ou fora dele.
Então, com Paulo, para as suas palavras finais, e a partir desse momento nós estaremos então encerrando o programa. É necessário então lembrarmos das palavras do Emmanuel, que ele vai dizer que quando as mulheres se compenetraram-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas. E aí a gente vê que a tarefa é tão sublime da mulher que ela pode transformar o mundo pela educação que ela trabalha junto com seus filhos, porque sendo a família a base, célula, aonde que sai a nossa sociedade, então nós vemos a mulher atuando de forma efetiva para que haja um mundo melhor e tendo como tarefa diretamente do pai. Nós queremos deixar o nosso abraço, então, lá para a dona Eni Prado, que era a nossa convidada de hoje e que não pôde ter o acesso até os estúdios da rádio. Então, dona Eni, muita paz para a senhora, muitas luzes, que continue desenvolvendo o seu trabalho de divulgação da mensagem do Cristo. Eu quero encerrar trazendo os nossos apoiadores, a Pousada das Missões, que tem o telefone 55-3381-1202, na rua São Nicolau, número 601, em São Miguel das Missões, para e-mail pousadadasmissões@terra.com.br ou o site www.pousadadasmissões.com.br. Sociedade Espírita Fé e Esperança, na rua 22 de março, Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, no bairro Pipe, e o Grupo Espírita Chico Xavier, no bairro Hortência. Desejamos a todos muita paz e muita luz, e até no próximo domingo.